Olá! Esse é o Que Teoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. No episódio de hoje, Isso é tão Black Mirror, falaremos de Herbert Marcuse, sociólogo e filósofo alemão, que se consolidou como um teórico da ideologia da sociedade capitalista, aliando os estudos acadêmicos à prática política. E também vamos falar de um trecho de seu livro, A Ideologia da Sociedade Industrial, O Homem Unidimensional, de 1964. Herbert Marcuse foi um dos mais importantes teóricos do século XX. Filho de pais judeus, ele nasceu no ano de 1898, na cidade de Berlim. O início de sua formação acadêmica se deu em 1919, na Universidade de Berlim, transferindo-se após um ano para a Universidade de Friburgo, onde estudou literatura alemã. Além disso, fez cursos de filosofia, política e economia. Em 1933, ingressou no Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt e desenvolveu trabalhos de análise e interpretação da realidade social daquela época, que compuseram a chamada teoria crítica. Você pode ouvir mais sobre ela no episódio 4 do Que Teoria. Então, o começo da trajetória acadêmica de Marcuse tem como pano de fundo o período entre guerras e se desenvolve na Escola de Frankfurt até seu exílio em 1934 nos Estados Unidos, antes do início da Segunda Guerra Mundial. Porém, foi no contexto da Guerra Fria em que escreveu a maioria de suas obras e se tornou um intelectual famoso, vivenciando o boom do capitalismo, do consumo exacerbado e da industrialização em massa nos Estados Unidos. Suas principais preocupações estão relacionadas à sociedade em que vive, que engloba a indústria avançada e o consequente desenvolvimento dos aparatos técnicos científicos, o sistema capitalista e a emancipação humana. E suas influências são teóricos como Marx, Adorno, Horkheimer, Freud e Hegel. O texto que vamos discutir é o 6º capítulo do livro A Ideologia da Sociedade Industrial, O Homem Unidimensional, de 1964, que aborda questões relacionadas aos avanços técnico-industriais e seus reflexos na forma como se estrutura a sociedade da época. O texto é fluido e alterna entre conhecimentos concretos e reflexões mais abstratas, de cunho filosófico e psicológico, colocando em evidência as suas diferentes influências teóricas. Ao olhar para o desenvolvimento industrial, Marcuse defende que a racionalidade técnica legitima o controle social sobre as pessoas por resultar em uma mudança na maneira como elas pensam. Os indivíduos passam de um pensamento negativo, ou seja, de negação do que é imposto pela sociedade, para um pensamento positivo, que está de acordo com o modo como ela opera. O autor explica que o pensamento positivo é representado por uma espécie de unificação entre a mentalidade e os comportamentos de toda a sociedade em função dos dispositivos tecnológicos, criando o que ele chama de sociedade unidimensional. Isso leva a uma nova forma de controle, visto que as pessoas não se questionam em nenhum momento sobre a situação em que se encontram. O pensamento negativo é diferente. Ele acontece quando há um olhar mais crítico sobre a realidade nele. Há uma busca por mudanças na estrutura social, em busca da emancipação do indivíduo perante a sua posição de dominado, uma negação das imposições sociais. Para sustentar a argumentação, Marcuse aponta que a busca da ciência por uma neutralidade e objetividade pura acabou suprimindo as qualidades do campo da subjetividade humana, como, por exemplo, a ética e a moral. E isso faria com que as forças negativas e contrárias ao sistema agissem como se estivessem de acordo com a conjuntura, tornando-as positivas. Entretanto, o teórico ressalta que isso é um paradoxo, já que a ciência precisa do sujeito e das abstrações humanas para interpretar os dados coletados pela própria ciência. Quando essas qualidades são excluídas, a dominação se fortalece, já que os indivíduos não questionam sua situação. Dessa maneira, enquanto os aparelhos modernos tornam a vida mais fácil e confortável, eles também exploram seus usuários, garantindo uma não-liberdade. Logo, a tecnologia protege ao invés de contestar a dominação. Marcuse argumenta que a ciência e a racionalidade científica não estão desvinculadas das práticas sociais, ou seja, o desenvolvimento da tecnologia e a dominação da natureza projetaram um terreno fértil para a dominação do homem pelos grupos no poder por meio dos aparatos tecnológicos. E, nesse sentido, seria possível questionar a neutralidade pura da ciência e seu distanciamento da realidade, uma vez que os conhecimentos obtidos pela ciência projetam um uso na prática seguindo essa perspectiva. O autor compreende que romper com o cenário de dominação e exploração humana afeta, necessariamente,
o projeto científico de dominação da natureza e de progresso tecnológico também. O pensamento de Marcuse nos possibilita refletir sobre uma ideologia tecnocrática, que hoje desvaloriza as pesquisas e a educação em ciências humanas e sociais. Como exemplo, podemos analisar o atual cenário educacional brasileiro, em que as áreas de humanidades, artes e ciências sociais sofreram com a não concessão das bolsas de iniciação científica pelo governo. Há também a crescente oferta dos cursos técnicos durante o período de realização do ensino médio, visando o lado profissionalizante dos alunos. O modo de operar capitalista exige um ensino tecnocrático, visto que durante o período de formação dos estudantes, seja nas escolas, seja nas universidades, há uma maior preocupação com o desenvolvimento das aptidões técnicas dos futuros profissionais do que com a formação de cidadãos críticos e conscientes. Nesse sentido, é possível dizer que a educação precisa ceder às demandas do mercado, investindo e priorizando áreas do conhecimento técnicas e vistas como úteis para as demandas comerciais, ao invés de áreas que envolvam o desenvolvimento subjetivo e do pensamento. Logo, a consequência disso é a manutenção de uma sociedade de pessoas que agem em função das imposições dadas pelos grupos que estão no poder, tanto no sentido político quanto econômico, sem se tornarem críticas da realidade que as rodeia. Concluindo esse episódio, essa foi uma breve análise sobre os estudos de Herbert Marcuse, que ainda refletem na atualidade e podem servir de referencial para discussões futuras. Esse foi o Que Teoria Drops, um podcast da disciplina de Teorias da Comunicação do curso de Comunicação e Multimeios da UEM. O desenvolvimento desse podcast contou com as acadêmicas Camila Lozec, Emily Saragiotto, Júlia Costa, Maria Eduarda Oliveira e Mariana Manieri. Até mais! Tchau e até o próximo episódio! In 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting up irreversible chain reactions